Olá, galerinha do quarto ano, sou a professora Fernanda. Vamos para mais uma aula de ciências. Abram o livro de vocês na página 152 e página 153, tá bom? Aqui na página 152, nós vamos observar uma imagem de alguns alimentos, né? Aqui parece que esses alimentos estão estragados, pessoal. E nós também vamos ver alguns organismos aqui em cima dos alimentos. Vocês conseguem identificar que organismos são esses? Vocês conseguem identificar também de onde vieram esses resíduos que foram descartados, né? Nós sabemos que os resíduos que estão aqui nessas imagens são alimentos. Então, de onde vieram esses alimentos, né? Então, vocês vão identificar aí, vocês vão pensar, vão observar bem a imagem. Nesse capítulo, que fala sobre decomposição da matéria orgânica, nós vamos aprender quais são os organismos que decompõem a matéria orgânica, né? O que esses organismos fazem, né? Por que eles decompõem a matéria? E nós vamos saber também quais são os organismos que fazem a reciclagem desses nutrientes na natureza, né? Nós vamos saber quais são os organismos que consomem a matéria orgânica em decomposição, ok? Então, a decomposição da matéria orgânica. O que é essa decomposição, né? A decomposição é um termo usado para descrever os processos em que essa matéria orgânica ela é degradada em partes menores e em nutrientes para o solo. Porque assim, a comida que a gente se alimenta, né, quando ela está em decomposição, quando ela está estragada, ela pode não servir mais para a gente, mas ela vai servir para o solo, né, para o ambiente que a gente vive. E quem que faz isso? Quem que faz essa decomposição do alimento? São alguns organismos, e esses organismos são conhecidos como decompositores. E quais são esses decompositores? Alguém sabe me dizer? Esses decompositores são as bactérias e os fungos. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, que vão exemplificar os alimentos que estão estragados, né, que a gente vai dizer que esses alimentos estão em decomposição. Aqui nós temos a imagem de um pão de forma que está em decomposição. Ele está em decomposição pela ação dos decompositores, que são as bactérias e os fungos. Vocês podem observar que aqui na imagem desse pão, ele está mudando de cor, né? Tem uma corzinha meio esverdeada no pão. Aqui são as bactérias e os fungos, tá bom, pessoal? Aqui nós temos outra imagem de algumas frutas que estão estragadas, elas estão em decomposição. Vocês podem perceber que ficam várias colorações, brancas, outras mais escuras. E a gente costuma falar que é mofo, o alimento está com mofo. Mas a gente já sabe que o nome é bactéria ou fungo. Aqui são os fatores que ajudam na decomposição, né? Porque para a decomposição acontecer, ela precisa de algum motivo, ela precisa de algum fator que ajude ela a acontecer. Então, o calor, quando o alimento está numa temperatura alta, ele vai se estragar mais rápido e isso vai ajudar com que as bactérias e os fungos cresçam ali naquele alimento e decomponham ele. A baixa luminosidade também, em locais que tem pouca luz para aquele alimento, ele vai se decompor mais rápido. A umidade também vai ajudar nisso. O que é a umidade? É quando o alimento está molhado, está úmido. Ele vai se decompor mais rápido. As bactérias e os fungos vão achar naquele alimento um local propício para eles crescerem e eles vão decompor aquele alimento. E também a ação de decompositores, né? Então, as bactérias e os fungos vão decompor aquele alimento e vão fazer com que ele se degrade mais rapidamente. Aqui nós temos as imagens dos decompositores. No início do capítulo, vocês observaram que tinha aquela imagem dos alimentos estragados e tinha algumas figuras em cima, e eu pedi que vocês identificassem. Então, eu gostaria que vocês identificassem agora essas imagens que estão aqui com as imagens que estão no início do capítulo, e vocês vão procurar as bactérias e os fungos naquela imagem.
Então, aqui nós estamos vendo as bactérias, né? Elas estão nessa cor verdinha. As bactérias, elas são apenas maléficas ou elas também têm algum lado positivo? Então, é isso que a gente vai ver agora. As bactérias, elas também têm o seu lado positivo. Elas estão presentes no nosso organismo e vão ajudar na degradação. Então, dentro de nós temos bactérias boas, né? Bactérias que vão ajudar na degradação do alimento dentro do nosso organismo. Também, alguns de vocês já tomaram iogurte? Então, a bactéria, ela vai agir no leite, que vai transformar o leite em iogurte. Então, ela também tem essa participação. E outra coisa também, a bactéria, ela vai ajudar na degradação do alimento. Só que isso pra gente pode ser ruim porque o alimento vai ficar estragado e a gente não vai poder comer mais. Mas para o ambiente, esse alimento ele vai levar o nutriente para o solo e vai fazer com que o solo fique fértil, né? Com que o solo sirva para uma plantação, por exemplo. E os fungos da mesma forma, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os fungos, tá bom, pessoal? Aqui é uma pergunta muito interessante que tem até no nosso livro, na página 153, né? Nós vamos observar aqui que vai falar sobre a decomposição da matéria, né? Vai dizer a importância das bactérias nessa decomposição da matéria, como a gente já falou. E eu quero agora que vocês pensem em uma situação que vocês lembram, né? Que alguém passou mal quando comeu um alimento estragado. Por que será que essa pessoa passou mal? Então, quando a bactéria ou fungo está presente no alimento, por causa daqueles fatores que a gente aprendeu agora há pouco, ela vai liberar uma substância tóxica e essa substância vai fazer com que o alimento se estrague mais rápido. Então, quando você consome um alimento estragado, você vai passar mal, porque você está ingerindo uma substância tóxica e o seu organismo não vai reagir bem àquilo. Então, o melhor se fazer nesse caso é ir ao médico, que ele vai receitar um remédio para você. Então, tudo isso que a gente falou, né, que as bactérias e os fungos causam no alimento, isso é a decomposição da matéria, tá bom? E tudo isso que vocês viram, gente, tudo isso que a gente falou, né, é o conteúdo desse capítulo sobre decomposição. Agora, nós temos uma atividade aqui que vocês vão responder no caderno, depois de tudo isso que a gente falou, né? Vocês vão lembrar lá da imagem novamente, da imagem do início do capítulo, e vocês vão dizer quais foram os organismos que vocês conseguiram identificar, tá bom? E qual é a relação desses organismos com os elementos, né? Quais são os elementos? Com o alimento, com os resíduos que foram descartados. E vocês vão registrar a resposta no caderno, tá bom? Esse espaço aqui do livro, ele é muito pequeno, então vocês vão responder no caderno. Vocês vão dizer se tinham bactérias, se tinham fungos, se tinham outros organismos que eu não falei aqui, que eu vou falar só na próxima aula. E vocês vão dizer o que eles fazem nos alimentos, tá? Vocês podem usar o que eu falei aqui na aula, vocês também podem pesquisar, tá bom? E essa atividade eu vou querer até o final da aula.